Salve galera da terceira série, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, falou moçada? Então dando continuidade com o nosso estudo, agora a gente vai começar a ver os assuntos que vão cair na nossa prova final, falou? A gente já passou a avaliação para vocês, né? Tá aí já foi passado desde a semana passada e vocês têm o prazo, né, que eu já coloquei no grupo aí para vocês entregarem. Não esquecendo que a nossa avaliação parcial, né? Então é importante que todos entreguem. Alguns já entregaram, né? Mas o pessoal ainda está muito pouco o número, então vamos lá, galera, vamos se despertar aí, falou? E começando agora a ver o assunto que vai cair na nossa prova final, a gente vai falar sobre campo elétrico, certo? Dando continuidade com o nosso estudo de eletricidade, né? Eletrostática. Aqui a gente, na página 36, a gente vai falar sobre o conceito de campo elétrico, certo? Então o que vem a ser o campo elétrico? Olha, a Terra, né, em si, ela já tem um campo, só que é um campo magnético, né? Aliás, um campo gravitacional, desculpa. Tem um magnético também, mas o gravitacional. O que é o campo gravitacional? É aquele campo que atrai todos os corpos que estão próximos da Terra para ela, né? Com uma força de atração que é a famosa força-peso, né? Tudo que está próximo da Terra é atraído porque ele cai dentro do campo gravitacional da Terra. Então aqui, ó, em torno da Terra ou de qualquer outro objeto, né, existe um campo gravitacional. Agora, em torno de uma carga elétrica, como por exemplo essa carga aqui positiva, existe também um campo que é chamado de campo elétrico. Então, em torno de uma carga elétrica, que essa carga aqui é positiva, existe um campo elétrico criado por essa carga. Então, ao redor dessa carga aqui, cria-se um campo elétrico, certo? Nessa região próxima a ela, cria-se um campo elétrico. Beleza, pessoal? Então, para que tenha campo elétrico, precisa que tenha uma carga. E ao redor dela tem um campo elétrico. Beleza? Como nesse ponto P1 aqui, tem um campo elétrico. Para verificar esse campo elétrico, se coloca uma carga de prova nesse campo, nesse ponto aqui, para ver o que vai acontecer. Se ela vai se mexer para a direita ou para a esquerda, né? Dependendo dos sinais das cargas. Beleza? Então olha o que ele fala aqui, ó. A presença de uma carga elétrica aqui em uma região do espaço produz um campo elétrico em cada ponto dele. E a existência deste campo pode ser verificada através da força exercida em uma carga de prova Q, quando esta é colocada nesta região. Então, como eu falei aqui nesse exemplo, ó. Quando eu coloquei essa carga pequena bem aqui, essa carga aqui bem aqui pequena, aqui, positiva, eu coloquei ela para saber o que ia acontecer, se ela ia ser atraída ou repelida, certo? E aí, o fato dela se movimentar já indica que tem aqui nessa região um campo elétrico, beleza? Nesse caso aqui ela foi repelida por quê? Porque ela é positiva e a outra carga também é positiva, então ela se repele. A carga maior empurrou ela para a direita, beleza? Essa carga menor é chamada de carga de prova, que a gente coloca nessa região só para ver o que vai acontecer. Dando continuidade, a gente vai ver aqui o vetor campo elétrico, certo? O que vem a ser o vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico vai ser a seta que vai indicar, né, a direção e o sentido do campo naquele ponto. Olha. Então aqui no ponto P1 eu tenho aqui um campo indo para a direita, aqui no ponto P2 tem um campo indo para cima, aqui no ponto P3 aqui um campo para cá, né, para a esquerda, no ponto P4 essa seta aqui é o vetor que indica a direção e o sentido do campo elétrico. Se ele vai estar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, beleza? Naquele ponto, aqui no ponto P1, aqui no ponto P2, aqui no ponto P3, aqui no ponto P4, certo? A carga aqui positiva cria nos pontos P1, P2, P3 e P4 os vetores campo elétricos E1, E2, E3 e E4 com direções e sentidos indicados, né, nessa figura aqui, certo? Então, o vetor campo elétrico é essa seta. Agora, como se calcula o valor do campo elétrico que a gente vai ver agora? Já fica logo uma dica aqui que quando a carga geradora é positiva, esse vetor vai estar sempre se afastando da carga, ele está se afastando. E quando a carga é negativa, o vetor, a seta vai estar voltada para próximo da carga, como é o caso aqui, ó, certo? Então, a mesma situação daquela anterior, só que agora com a carga negativa. Então, olha lá o que ele fala aqui, ó. Toda vez que tiver essa parte mais amarela, alaranjada, aqui no caso, vocês podem copiar, certo? Sendo F o módulo da força elétrica que atua em uma carga de prova Q, colocada em um ponto do espaço, o vetor campo elétrico E nesse ponto
tem uma intensidade obtida por essa relação aqui, ó. O vetor E é igual a força dividido pela carga de prova, certo? Então, E, que é o campo elétrico, é igual a força dividido pela carga. Vamos logo anotando essa fórmula aí, certo? Essa fórmula é para calcular o campo elétrico, a intensidade dele, o módulo, no caso. A direção e o sentido do vetor E são dados pela direção e pelo sentido da força que atua na carga de prova positiva colocada no ponto. Ou seja, se a carga Q é positiva, ou seja, maior que zero, o campo elétrico E e a força F têm o mesmo sentido. Se a carga Q for negativa, o campo elétrico E e a força F têm sentidos opostos. Então, se a carga for positiva, o campo elétrico E e a força têm o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, o campo elétrico e a força têm sentidos contrários. Beleza, pessoal? Anotem toda essa informação aí. Continuando aqui, vamos falar sobre o movimento de cargas em um campo elétrico. Certo? Se tem campo e tu coloca uma carga de prova lá, ela vai se mexer ou para a direita ou para a esquerda, ou se aproximando da carga geradora ou se afastando, dependendo do sinal. Então, o que ele fala aqui, ó, uma carga positiva colocada em um ponto onde existe um campo elétrico e tende a se deslocar no sentido desse campo. E uma carga negativa tende a se deslocar em sentido contrário do campo, certo? Então, se tu coloca uma carga positiva, ela vai se movimentar no mesmo sentido do campo. Se o campo está para a direita, ela também vai para a direita. Se o campo está para a esquerda, ela também vai para a esquerda. Se tu coloca uma carga negativa, ela vai em sentido contrário. Ou seja, se o campo está para a direita, ela vai para a esquerda e vice-versa. Beleza, pessoal? Então, carga positiva vai no sentido do campo, se movimenta no mesmo sentido do campo. E a carga negativa de prova se desloca em sentido contrário. Beleza? Aí vem um exemplo aqui que é bem interessante, já na página 39. Uma pessoa verificou que no ponto P da figura, dessa figura aqui, ó, esse ponto P bem aqui, né? Próximo a essa, existe um campo elétrico E. Olha lá, esse campo elétrico E. Horizontal para a direita, criado pelo objeto eletrizado mostrado nessa figura. Então, esse objeto aqui está eletrizado como aqui, pessoal? Positivamente, né? E ele está gerando um campo para a direita, porque quando o objeto é positivo, o campo dele é de afastamento, ele está afastando, certo? Para a direita, conforme mostra a figura. Letra A. Desejando-se medir a intensidade do campo em P, a pessoa colocou nesse ponto uma carga Q de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs e verificou que sobre ela atuava uma força de 5 vezes 10 a menos 2 newtons. Qual é, então, a intensidade do campo em P? Aí, meus amigos, se eu quero saber o campo, eu coloquei uma carga de prova aqui e agir nela uma força, como é que a gente vai calcular o campo? Pela forma que a gente viu ainda há pouco, né? O campo é a força sobre a carga. Só que qual é o valor da força? 5 vezes 10 a menos 2 newtons, né? E qual é o valor da carga? 2 vezes 10 a menos 7, beleza? Então, tu colocou aqui, olha, o 5 vezes 10 a menos 2 dividido por 2 vezes 10 a menos 7. Tu divide 5 por 2, pessoal, dá quanto? Dá 2 a 2,5, né? 5 dividido por 2 é 2,5, então tá aqui, 2,5. E o 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 7 é divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Menos 2 menos 7 fica menos 2 mais 7, que é 7 menos 2, que dá quanto? 5. Então, 2,5 vezes 10 a quinta. O que se é campo? Campo é força, que é Newton, dividido pela carga, que é Coulomb. Então, campo é Newton Coulomb, certo? Essa é a unidade de campo elétrico, Newton Coulomb. Beleza, pessoal? Aí ele fala o seguinte, na letra B. Retirando-se a carga Q e colocando-se em P uma carga positiva de 3 vezes 10 a menos 7 coulombs, qual será o módulo da força F1 que atuará nessa carga e qual o sentido do movimento que ela tenderá a adquirir? Ora, tirou-se aquela carga lá, né? Aquela de 12 e colocou agora uma de 3, uma carga positiva. Como é que a gente vai saber a força? Se o campo, tá bem aqui, ó, ele é força dividido pela carga, se eu quero saber a força, essa carga aqui que está aqui embaixo dividindo vai para o outro lado como? Multiplicando, né? Então a gente descobre que força é igual a carga vezes o campo. Então dessa fórmula aqui eu tiro essa outra aqui, ó. Força é igual a carga vezes o campo. Então quem vai ser a força F1? Vai ser a carga 1 vezes o campo. A nova força, a nova carga vale quanto? Olha, 3 vezes 10 a menos 7. Então tá bem aqui, 3 vezes 10 a menos 7.
E o campo é o mesmo, porque ainda está no mesmo lugar, né? É no mesmo ponto, só mudou a carga, mas é o mesmo ponto. Então é o mesmo campo, que é quanto? 2,5 vezes a quinta, que a gente calcula na letra A. Ó. Então fica aqui a carga, 3 vezes 10 a menos 7, vezes o campo, 2,5 vezes 10 a quinta. Aí tu multiplica 3 vezes 2,5. 3 vezes 2,5 dá exatamente 7,5, certo? 3 vezes 2,5, tu faz as contas aí, dá 7,5. E 10 a menos 7 vezes 10 a quinta, agora é multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. Menos 7 mais 5 dá quanto? Dá menos 2, né? Repetição do maior subtrai, né? 7 menos 5, 2, menos 2. 7,5 vezes a menos 2, o que se é força? Força é dada em Newton, né, pessoal? Não pode esquecer aqui, olha Newtons aqui, ó. Beleza? Olha o Newton aqui, tá? Newtons. É ou não é um negócio divertido, pessoal? Se cair uma coisa dessa na nossa prova, né? Isso é uma chuva de nota. Ah, a direção. Como a carga é positiva, ela vai no mesmo sentido do campo. Se o campo está para a direita, ela também vai se deslocar para onde, pessoal? Para a direita, certo? Carga positiva vai na mesma direção do campo, beleza? Letra C. Responda a questão anterior, supondo que colocasse em P uma carga negativa cujo módulo fosse 3 vezes 10 menos 7. Ou seja, é o mesmo módulo, só que agora negativo. Então, quando for fazer as contas, vai dar o mesmo valor de força, ou seja, 7,5 vezes 10 menos 2 de novo, né? Porque tu vai ter 3 vezes 2,5. Só que, como ela é negativa, ela vai se deslocar no sentido contrário do campo, certo? Então, em vez dela ir para a direita, ela vai para onde, pessoal? Ela se desloca para a esquerda, certo? Por quê? Porque agora ele diz que a carga é o quê? Negativa. Carga de prova negativa se desloca no sentido contrário do campo. Se o campo está para a direita, ela vai se deslocar para a esquerda. Correto, meus amigos? É ou não? É um negócio bem simples, bem divertido, certo? Então a gente resolveu esse exemplo, que já está resolvido, pois não, só explicou, né? Pode copiar aí na página 39 esse exemplo. E logo abaixo do exemplo tem umas atividades que a gente vai resolver na próxima aula, mas tu já pode começar a copiar aí, certo? Atividade 1, 2 e 3 da página 39, falou, meus amigos? Copiem essa atividade, comece logo a pensar sobre elas aí, e na próxima aula a gente vai estar resolvendo elas aí. E dando continuidade no nosso estudo de campo elétrico, que é o assunto que vai cair na nossa prova final. Falou, meus amigos? Não esqueçam da avaliação que já foi passada aí, certo? Hoje eu estou até repostando para quem não tem ainda. E a data de entrega também está sendo repassada aí. A semana que vem vocês têm que estar entregando para mim, falou? Nossa primeira avaliação, é importante que todos entreguem. Falou, meus amigos? Obrigado pela participação de todos. Qualquer dúvida, mandem mensagem no PV. Quem puder, não deixe de fazer um comentário aí com seu nome e turma. Obrigado pela galera que está dando uma força aí no canal, que se inscreveu. Muito obrigado pela força. Continue com a gente, moçada. Um abraço, fique com Deus. Só Jesus é o Senhor. Valeu, moçada. Um abraço.